Nós vamos meditar novamente na palavra de Deus. Eu gostaria que você, tendo oportunidade, abrisse comigo a sua Bíblia aí na sua casa para acompanhar a leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 15. E nós faremos a leitura a partir do versículo 21. A mulher cananeia. Esse é o texto que nós hoje recebemos da parte de Deus para transmissão, para transmitir, para pregar para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Convido você a orar comigo sobre esse texto, pedindo a bênção de Deus, a graça de Deus. Senhor Deus e eterno Pai, queremos ouvir a tua voz é poderosa. A tua voz ecoa do alto céus através das Escrituras e elas mudam o curso da vida humana. A tua voz, meu Deus, é uma voz inconfundível também, porque é a voz do Supremo Pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O Senhor disse lá em João capítulo 10. Ó Deus querido, que todos hoje que são ovelhas possam ouvir a tua voz. Ó Deus querido, ó Deus bendito, dá-me que eu consiga pregar a tua palavra. A dignidade da tua palavra, meu Deus, é tão grande, é infinita. Ó Deus querido, ajuda-me. Eu dependo inteiramente da tua graça. Dependo da tua misericórdia. Dependo da percepção ao teu Espírito, de ouvir o teu Espírito falar comigo. E quero, Pai, que todos nós, a começar por mim, sejamos edificados, abençoados, agraciados pelo poder da tua palavra. Que ao findar desta palavra, ao findar desta mensagem, todos possamos testificar verdadeiramente o Senhor falou conosco. Que todos possamos ter essa condição, ó Deus. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Como eu disse, a mensagem hoje ela será uma mensagem mais evangelística do que doutrinadora. É uma mensagem de fé. E eu quero abordar 3 questões a respeito desse texto. Mas é interessante nós observarmos, irmãos, que como que Jesus lida com os seres humanos. Muitas vezes a pessoa vai em busca de Jesus, como eu já fui, muitas e muitas vezes você também, e essa mulher cananeia também foi em busca de Jesus, e a pessoa vai em busca de uma necessidade, obviamente. Mas Jesus, sabiamente, ele acaba criando, espaço para uma operação ainda maior na vida da pessoa. A pessoa vem com uma situação, a pessoa vem com uma necessidade, e Jesus não só atende àquela necessidade, como ele amplia também a sua atuação, o seu agir, o seu ensino, a sua obra na vida daquela pessoa. Isso nós temos muitos exemplos na Bíblia. Não vou citá-los agora, mas no Novo Testamento nós vemos Jesus fazendo constantemente isso.
né? Em cada momento, em cada situação, ele ou ensinava algo, transmitia algo, ele sempre mostrando e ampliando o seu campo de atuação na vida das pessoas. E vai acontecer isso na vida dessa mulher chamada, né, cognominada aqui de a mulher cananeia. Esta mulher não era judia, ela era cananeia. Portanto, ela era de um povo gentil. Ela era gentílica. E é interessante que a palavra de Deus diz que ela chega diante do Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz que eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmãos, esta mulher, ela clama dizendo: tenha misericórdia de mim. Ela não diz: tenha misericórdia da minha filha, tenha misericórdia de mim. Porque a situação, a gravidade do problema afligia toda a família. E é interessante que muitas vezes uma situação não atinge só uma pessoa, mas acaba prejudicando e acaba atingindo toda a família. Quando tem, por exemplo, uma pessoa enferma numa família, às vezes todos, né, sofrem com aquilo, compartilham daquela dor, daquela situação difícil, e esta mulher estava sendo também afligida pela situação da sua filha, que estava, segundo o texto, estava miseravelmente endemoniada. Né? Além de estar endemoniada, ainda o texto ainda faz questão de dizer miseravelmente endemoniada. Interessante isso. Quantas pessoas que ainda estão em uma situação desta. Mas ela também diz: tenha misericórdia de mim, né? E ela pede que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor acuda a ela nessa situação difícil, deprimente, que ela, a sua casa, a sua família estava envolvida. E a primeira coisa que Jesus, a primeira atitude de Jesus, diz a palavra de Deus, e eu quero chamar a atenção para isso. A palavra de Deus diz no versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. Então a primeira coisa é, Jesus não respondeu palavra. Ou seja, Jesus ficou em absoluto silêncio diante do clamor dela. E isto vai nos ensinar a primeira coisa. Quando Jesus se silencia diante do clamor, diante da súplica daquela mulher, terrivelmente afligida, porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada, então ela estava também terrivelmente afligida com aquela situação, a primeira atitude de Jesus diante dela vai nos ensinar algo precioso para mim e para você. Talvez você possa perguntar: mas o que é que esse texto possa me ensinar? O que é que pode ser alimento para mim? Né? Porque eu não estou numa situação tão deprimente como essa, não há ninguém na minha família terrivelmente endemoniado, ou pode ser até que haja, né? Isso, enfim. Mas a verdade é que o fato de Jesus ter ficado em silêncio é um primeiro grande ensinamento desse texto. Diz a palavra de Deus que Jesus não lhe respondeu palavra. Está escrito no versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. E daí surge a pergunta: por quê? E eu quero analisar com os irmãos, colocar algumas considerações a respeito disso. Primeiro, muitas vezes Jesus se cala para ver se nós nos calamos também. Muitas vezes nós oramos por uma situação, nós clamamos por uma situação, nós buscamos por algo e parece que o céu não escuta, parece que o céu não responde, parece que há um silêncio assim assustador da parte de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos é isto: Jesus muitas vezes se cala para ver se nós nos calamos também. Então esse é o primeiro ensinamento que nós aprendemos. Outra coisa é que muitas vezes Jesus, até no silêncio, ele tem um plano. Deus tem um plano até no silêncio. É um equívoco achar que no silêncio Deus não trabalha. Deus trabalha. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Irmãos, em todo o tempo Deus está trabalhando em prol do seu povo. Nós dormimos, nós nos cansamos, nos afadigamos, nós precisamos repor as nossas energias através do sono agradável, através de alimentos, mas Deus, ele dioturnamente, ele vigia o seu povo.
A palavra de Deus diz que o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja. Deus não tira soneca. Deus, ele cuida do seu povo em todo tempo. Mas muitas vezes ele fica em silêncio. E é interessante que até no silêncio Deus está trabalhando. Porque quando Jesus se silenciou a respeito do clamor dessa mulher, ele queria trabalhar uma coisa nela. Que são 3 coisas que Jesus vai trabalhar essa mulher ao longo do texto. A primeira coisa que ele vai trabalhar aqui, ele vai trabalhar a perseverança da mulher. Porque no silêncio, imagine os irmãos, se tudo que nós pedíssemos para Deus, de imediato Deus já nos respondesse. Aí Deus seria o nosso office boy, né? Aí seria assim, Deus seria até manipulado pelos nossos caprichos. E Deus, irmãos, ele trabalha muitas vezes mais no silêncio do que em outras circunstâncias. Há uma curiosidade, por exemplo, poucos sabem, que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre Malaquias e Mateus, na Bíblia só tem uma folhinha branca, né? Agora nem mais tem, nas versões agora nem tem mais as divisões. Mas na história tem 400 anos. De Malaquias até Mateus são 400 anos. 4 séculos. Pare para pensar, um tempo muito grande, né? Quase aí a idade do Brasil, né? Quase o tempo do Brasil. O Brasil tem 500 e poucos anos. Então, na verdade, 400 anos que foi chamado tempo, né? Foi chamado período do silêncio. Deus se calou nesse tempo. E é interessante, Deus se calou, mas ele trabalhou. Deus, irmãos, no silêncio não quer dizer que ele não esteja trabalhando. Você precisa entender que Deus, em todo tempo, ele está trabalhando em prol do seu povo. Se você é a ovelha do pasto dele, se você está inserido no Evangelho, se você faz parte da nova aliança, se você está debaixo do sangue do Cordeiro, se você ama a palavra de Deus, se você está inserido no Evangelho, não se preocupe com o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus não significa que ele não esteja trabalhando. Deus se silencia para ver se nós também nos silenciaremos, mas o silêncio de Jesus não silenciou aquela mulher. Jesus não respondeu palavras, mas aquela mulher continuou a clamar, continuou a buscar, e os discípulos até sugeriram para Jesus que tomasse alguma providência, porque despede-a, né? Eles diziam, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Então era um pedido constante. O texto nos mostra que ela vinha clamando. O silêncio de Jesus não silenciou aquela mulher. E interessante, né? Deus trabalhou naquele período de 400 anos de uma maneira maravilhosa. Preparou todo o advento do Senhor Jesus Cristo. Coisa linda. E é interessante que os homens, por acharem que Deus só trabalha quando está falando, os homens acabaram colocando palavras na boca de Deus naquele período. São os livros apócrifos. Os livros apócrifos, eles foram desenvolvendo a grande parte deles nesse período. Porque eles não admitiam que Deus não falasse, né? Deus havia falado através de Malaquias e acabou? Não, Deus tem que falar, né? E daí foram surgindo os livros apócrifos, porque tem 2 tipos de livros, né? Os livros canônicos, né? Que são os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, que compõem, né, 66 livros da Bíblia Sagrada, são livros canônicos, livros inspirados por Deus. E tem os livros apócrifos. Apócrifo quer dizer aquilo que é espúrio, aquilo que é oculto, aquilo que é duvidoso, aquilo que não tem inspiração divina. Tem sim conotação histórica, tem até valores históricos, mas não saíram da boca de Deus. Deus se silenciou, Deus ficou quieto naquela época. Mas Deus trabalhando o seu povo, trabalhando Israel, trabalhando, usando os macabeus, por exemplo, que foram uma família poderosa nas mãos de Deus para dar livramento a Israel naquele período. Mas as pessoas equivocadas, achando que Deus só trabalha quando Ele fala, então as pessoas foram criando esses livros apócrifos, que nunca fizeram parte da Bíblia, nunca fizeram parte do cânon judaico, né? Nunca foram citados pelos apóstolos, não passaram pelos crivos dos apóstolos, pelo crivo do Senhor Jesus, nunca foram citados no Novo Testamento, né? Os apóstolos nunca endossaram aqueles livros, em hipótese alguma. 12 apóstolos,
né? Nenhum deles endossou, nenhum deles assinou embaixo, autenticando a veracidade ou a autenticidade daqueles livros. Aqueles livros não faziam parte da Bíblia, nem do Antigo Testamento, nem do Novo, não faz parte do texto sagrado, foram inseridos na Bíblia em 1546, agora, há pouco tempo. Pouco tempo, pastor? Pouco tempo. Considerando toda a história do cristianismo, pouco tempo. 1546 é que aqueles livros foram inseridos. Isso é só uma parte. Só para falar que Deus ficou em silêncio naquela época. Deus ficou em silêncio. Mas Deus estava trabalhando. E Deus trabalha. Então, essa primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Jesus não respondeu palavras. Eu sei que talvez você pense mais... O pastor está falando da mulher cananeia, que Jesus não respondeu palavras, e o pastor fez uma digressão gigante, eu fiz mesmo, né, citando o caso do silêncio, para mostrar o quê? Que o fato de Deus não falar, né, o fato de Deus não falar, não significa que ele não esteja operando. Jesus, na verdade, ele não respondeu palavras. Mas por quê? Que ele não queria dar atenção àquela mulher? Não. Jesus estava, na verdade, querendo ampliar a sua operação, como eu disse no início. Muitas vezes a pessoa vem em busca de uma necessidade e Jesus pega aquela situação e amplia a sua operação. E é assim que Deus faz na vida das pessoas. E diz a palavra de Deus, então, que nós aprendemos então que nesta primeira atitude de Jesus, ele procurou trabalhar a perseverança da mulher. E o silêncio de Jesus não silenciou aquela mulher. Ela continuou clamando, continuou buscando, continuou pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia dela. Aí então nós vamos para o outro ponto. A mensagem não é tão longa hoje, é mais evangelística. Mas eu quero dizer para você, na sua casa, continue clamando. Pastor, eu estou clamando já faz um ano. Continue clamando. Pastor, mas faz tanto tempo que eu tenho pedido tal coisa. Tenho pedido pela conversão do meu esposo. Continue clamando. Que qualquer dia desse, a palavra de Deus vai germinar no coração dele. E ele vai ser uma nova criatura. Vai nascer de novo pelo novo ventre. Pastor, eu tenho orado pelo meu filho, pela minha filha há muito tempo. Continue orando. Pastor, parece que o céu se tornou de bronze, fechou, está tudo fechado. Deus não responde ao meu clamor. No silêncio Deus opera. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Muitas vezes a pessoa passando pelo vale de Baca, conforme diz o Salmo, o vale da sequidão, né? A pessoa passa por aquele momento seco da vida, mas quando ela tem Deus, aquele lugar se tornará uma fonte de água, né? Se tornará uma fonte bendita de água, porque Jesus está com a pessoa, aleluia. E quando Jesus está na vida da pessoa, até o deserto floresce. Deus tem cuidado de ti. Clame ao Senhor, continue a orar, continue a perseverar. Continue, entre aspas, a gritar por socorro, né? Porque no momento oportuno, Deus irá responder ao seu clamor. Quantos irmãos que querem ser atendidos não no tempo de Deus, mas no seu tempo? Quantos que querem ser atendidos no tempo seu? E Deus tem o tempo dele de operar nas nossas vidas. É por isso que nós devemos esperar com paciência no Senhor, e ele ouvirá o nosso clamor. Deus ouvirá o nosso clamor. No silêncio, a primeira atitude, né, e o primeiro aprendizado é que no silêncio Deus atua. Quantas vezes na minha vida que eu clamei por coisas e parecia que não via respostas, mas no silêncio Deus ia trabalhando para ampliar a sua ação na minha vida, no meu ministério, na minha família. E é assim que Deus faz. Então Jesus quer que você persevere. A primeira atitude foi essa. Daí diz a palavra de Deus que o texto diz assim, versículo 23 diz, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E daí ele vai dizer para os discípulos, e ele responde, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus está mostrando? Não fui enviado, senão aos judeus, né? Não fui enviado, eu fui enviado para os judeus. Eu não fui enviado senão para, como diz o texto aqui, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, é interessante, Jesus, ele com isso,
ele procura mostrar que não há possibilidade de salvação para o homem, a menos que este reconheça a sua miséria e clame ao Senhor e volte-se para Deus. Jesus disse: eu não fui enviado senão para a casa de Israel. Lá em João capítulo 10, Jesus vai dizer, né, que eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, não são judeus. Convém agregá-las também, convém congregá-las, agregá-las, juntá-las. E ele estava falando dos gentios. Tá certo? Não é igual uma seita por aí que diz que, né, tem as ovelhas que vão morar no céu e tem as outras ovelhas que vão morar aqui na terra. É distúrbio teológico. Né? Distúrbio teológico. Cegueira de Satanás na mente das pessoas. A grande verdade é que quando Jesus, em João capítulo 10, ele diz que eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, não são judias, né? São gentias, gentílicas ou gentias, convém agregá-las. Ou seja, no desejo de Deus, Deus já tinha plano para estender a salvação aos gentios, e graças a Deus, porque ele estendeu a salvação para todos nós. Talvez você esteja ouvindo pela primeira vez a palavra hoje. Talvez você nunca teve um contato com o Evangelho. Muitos que estão conosco aqui já são maduros na fé e sabem sobejamente do que eu estou falando. Mas para você que está ouvindo pela primeira vez, é importante que você entenda que na terra existem dois povos, os judeus. Tirando os judeus, todos os demais são gentios. Todas as nações são gentílicas. São gentílicas, né? São gentílicas. E é interessante que a Bíblia diz que Israel não será chamada, não será contada entre as nações. Quando surgiram as nações, Deus deixou o curso do imperialismo mundial acontecer, porque eles queriam, né, fazer para eles um grande nome, e eles vão fazer para eles um grande nome mesmo. No apogeu da história, o grande nome vai ser do anticristo. Mas Deus separou Israel para ser a sua nação peculiar, seu povo escolhido. Jesus disse para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Aleluia. Irmãos, se tem um povo que eu amo, é o povo judeu. E nós devemos amá-lo, nós devemos orar por Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Nós não somos antissemitas. Existe um movimento antissemita, ou seja, anti-Israel, para traduzir em linguagem mais simples. Nós, na verdade, amamos a nação de Israel. E se a Bíblia Sagrada diz que se a queda deles, quando Deus rejeitou eles, lá em Romanos capítulo 11, se a queda deles, porque eles rejeitaram, eles gritaram: crucifica, que o sangue dele, eu estou parafraseando o texto, que o sangue dele caia sobre nós, os nossos filhos. Os judeus rejeitaram, rejeitaram a Cristo. Tanto é que eles não reconhecem o antes de Cristo e depois de Cristo. Para eles é depois da era comum e antes da era comum, porque eles não creem em Cristo. Falar Cristo, admitir que Cristo, que quer dizer ungido, para eles é uma blasfêmia dizer que Jesus de Nazaré é o Cristo. Onde se viu um jovem pobre, um homem pregado na cruz, praticamente quase totalmente nu, sangrando? Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso ungido? De jeito nenhum. A Bíblia diz que Jesus é escândalo para os judeus, é loucura também para os gregos, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. Aleluia. É interessante, a Bíblia diz que a pedra que os edificadores rejeitaram, que é Cristo, rejeitaram a pedra, Deus a colocou como a principal pedra da construção dele. Aleluia. Toda a obra de Deus, Jesus é o sustentáculo. Aleluia, aleluia. Jesus é o sustentáculo de toda a obra de Deus no universo. Tudo está na pessoa augusta, tudo está na pessoa gloriosa, tudo está na pessoa bendita do nosso Deus, do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Tenho vontade de levantar aqui, dar uns glórias a Deus aqui, porque Jesus é maravilhoso, Jesus é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz, é leão da tribo de Judá, é o Adonai, é o Jeová Micadisquim, Jeová Sabaote, Jeová Rafá. Ele é o Deus todo-poderoso, ele é a estrela resplandecente da manhã, ele é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o
Senhor da glória, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é a testemunha fiel, Ele é o Salvador do mundo, Ele é aquele que levanta o homem do monturo, Ele é aquele que quebra os grilhões, os demônios saem pela autoridade do seu nome, aleluia. Quando nós impomos as mãos sobre o endemoniado e nós dizemos assim, em nome de Jesus saia, aquele demônio sai, porque neste nome há poder, neste nome há autoridade, aleluia. Ele é tão poderoso que Ele até batiza no Espírito Santo, aleluia, porque Ele é aquele que batiza também no Espírito Santo, aleluia. Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é glorioso, Ele é santo, aleluia. Ele é maravilhoso e glorioso, aleluia. Ele foi sim crucificado, Ele foi maltratado, Ele foi repudiado, Ele foi cuspido, Ele foi injuriado, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, aleluia, e Ele está sentado à destra do trono do Pai, e Ele intercede por nós, e quando Deus o Pai lhe der a ordem, Ele virá para buscar a sua igreja, aleluia. Os mortos ressuscitarão, aleluia, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com Ele nas nuvens, diz a palavra, aleluia. Isto é maravilhoso, isto é lindo, isto é maravilhoso. Os judeus rejeitaram, os judeus tropeçaram nele, né? Rejeitaram, por isso que Paulo diz que Jesus para os judeus é escândalo para os judeus, é escândalo. E para os gregos ele é loucura, é verdade, pode ver. E tem muitos gregos hoje. Gregos hoje são os sábios segundo o mundo. Tem pessoas, por exemplo, que acham que a faculdade dela libertou ela do evangelho, não aceita mais o evangelho cristocêntrico. Tem que se filosofar agora. Volte para a palavra, volte a dobrar o seu joelho, volte a orar, volte a chorar na presença de Deus. Siga a Jesus de Nazaré. Aleluia. Siga Jesus de Nazaré. Sabe o Nazareno? O Jesus bendito, aquele jovem galileu. Siga ele, porque ele é o Jeová encarnado, Ele é o Deus Todo-Poderoso e Eterno, aleluia. Ele é o Senhor da glória. E por que para os judeus Jesus era escândalo? Porque onde se viu o nosso Messias morrer como maldito, isso é absurdo, isso é um escândalo. Morrer pendurado como maldito, a Bíblia diz que todo aquele que for pendurado é maldito. E Jesus foi pendurado não porque ele era maldito, mas ele se fez maldito por mim e por você. Ele levou a minha maldição lá. Eu que deveria estar lá, você que deveria estar lá, mas ele morreu a minha morte. Ele morreu a sua morte para que nós vivamos a sua vida. Aqueles que se negam a viver para ele estão menosprezando a sua salvação. Por isso que o salmista diz, eu beberei o cálice da salvação. Sabe por quê, irmãos? Quem se nega a beber do cálice da salvação, está menosprezando o fato dele ter bebido o cálice da iniquidade. Ele bebeu o cálice da iniquidade, ele clamou ao Pai dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não é isto que nós ouvimos e sabemos pela palavra? Parece até bonita esta frase, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sabe lá o que é esse pedido? E o Pai não atendeu ao Senhor Jesus. Porque se o Pai tivesse passado o cálice de Jesus, e ele não tivesse bebido o cálice das minhas iniquidades, das suas iniquidades, nós teríamos que arcar com as nossas iniquidades por toda a eternidade. Mas Jesus bebeu o cálice da iniquidade para nos oferecer o cálice da salvação. É por isso que o salmista diz, beberei o cálice da salvação. Deus quer que nós bebamos o cálice da salvação, porque Jesus bebeu o cálice da iniquidade por todos nós. Irmãos amados, como eu disse há pouco aqui, antes do louvor, se eu ler o Salmo 23 e começar a pregar, eu vou doutrinar, parece que vai jorrando no meu coração, na minha mente, mas não se preocupe, eu creio que você não está cansado, né? Eu creio que não, né? Hoje vai até meia-noite, né? Estou brincando, hoje não vai ter meia-noite, mas deixa Deus falar no teu coração, deixa Deus. Para os judeus, Jesus era escândalo, né? E para os gregos, Jesus era loucura, porque os gregos ficavam mergulhados dioturnamente buscando o sentido da vida, filosofando. Ah não, deve ser assim, não, porque deve ser assim. De repente, chega um jovem galileu
Ele diz, olha, eu sou a vida. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É simples. Sabedoria está aqui. Jesus dizendo. Vida eterna está aqui. Perdão de pecados está aqui. Era muito simples para os filósofos isso. Era loucura. É muita simplicidade. Irmãos, as pessoas querem complicar o evangelho. Mas o evangelho é simples. O evangelho é lindo e é maravilhoso. É simples. É simples. É tão simples que qualquer pessoa de qualquer nível social, intelectual, pode entendê-lo. Porque o entender do evangelho é pelo Espírito Santo. Não é pelo intelecto. Se fosse pelo intelecto, só os sábios desse mundo entenderiam o evangelho. Mas o evangelho ele é entendido pela ótica e pelo discernimento espiritual. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Então os gregos achavam loucura, né? Ser tão simples assim, é como se eles estivessem dizendo assim, olha, nós já estamos há séculos tentando encontrar o fio da meada. Não tem pessoas que é assim na vida? Tentando encontrar significado para a vida, significado, paz para o coração. A pessoa lê um livro, lê outro, envereda muitas vezes por caminhos tortuosos, mergulha, por exemplo, para aquilo que é chamado de magia do engano. Sabe o que é magia do engano? Espiritismo. A pessoa mergulha no espiritismo, né, que é a magia do engano. E a pessoa vai buscando coisas e quer entender coisas, e de repente chega, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo do mundo é pesado, mas o fardo de Cristo é leve. Para os gregos isso é loucura. Muitas pessoas hoje não querem mais a simplicidade do evangelho. Sabia que muitos púlpitos hoje só pregam filosofia? Só filosofia. Só filosofia. Não tem nada de evangelho. Porque parece que o evangelho é muito simplório para o povo. Tem que ficar filosofando. Tem que... Não, porque alguém disse isso, porque alguém disse aquilo. Prega a palavra, só a palavra, ela é suficiente para alimentar a alma humana. Ela é gloriosa, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vou parar com a digressão, vou voltar para o texto. Mas a grande verdade é que Jesus ele veio para o que era seu. Por isso que ele diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque ele estava diante de uma mulher cananeia, e os discípulos pressionando ele para despedi-la, porque ela vinha gritando atrás deles. E Jesus disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Muito bem, isso mostrando o quê? Mas ele já tinha em mente salvar os gentios, com certeza ele já tinha. Né? Porque está escrito em João capítulo 10, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E lembre-se disso, de outro aprisco quer dizer gentios. Nós, outros povos. E graças a Deus que brasileiros, japoneses, alemães, italianos, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, tem pessoas que nasceram de novo, que foram regeneradas por Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o bendito Filho de Deus. Eu adjetivei ele agora há pouco citando alguns títulos que ele tem na Bíblia. Mas Jesus, irmãos, ele é o centro das Escrituras. Os nomes que são atribuídos para ele são gloriosos, são benditos, são eternos, são lindos. E daí então Jesus diz a palavra, vou concluir, meu Deus, eu vou concluir, o tempo está avançando. Diz a palavra de Deus que ela chegou então, versículo 25, adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E daí ele vai dizer algo para ela forte, por isso que eu falei, sempre tentando ampliar o seu agir na vida das pessoas. Ele não só simplesmente atende a necessidade, mas ele amplia. E ele diz, sim, Senhor. Ele disse. Ele, porém, respondeu e disse para ela agora, não é bom pegar o pão dos filhos, em outras palavras, tirar dos judeus para dar para os gentios. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Olha, aparentemente, até ofendendo a mulher, né? Olha, não é certo estar à mesa, sentado com os filhos, pegar da comida dos filhos e jogar para o cachorrinho que está do lado. Você fala assim, eu faço isso em casa. Né? Mas Jesus disse para a mulher samaritana que não é certo fazer isso. Né? Não é certo.
Se ele se silenciou e com isso quis trabalhar a perseverança dela, e conseguiu, porque ela perseverou, né? O silêncio dele não silenciou ela, né? Então essa segunda atitude dele, que foi dizer para ela, olha, não é certo pegar dos filhos para dar para os cachorrinhos. O que Jesus tinha intenção de trabalhar o que nela? Se na primeira atitude dele, que foi ficar em silêncio, o objetivo foi ver se ela se silenciava e ela não se silenciou, continuou clamando, qual foi então a atitude, qual foi, quando Jesus disse isso a ela, qual foi o resultado disto? Jesus conseguiu com isso trabalhar mais duas coisas na vida dessa mulher. Ele trabalhou a humildade e também a fé. A humildade, porque aquela mulher disse assim, né? Eu já vou resumir para concluir mesmo. Aquela mulher, ela não, em vez de dizer assim, ó Senhor, não é isso, isso não é certo, o Senhor está me humilhando, né? Tal. Não, a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus falou para ela, não é certo, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, versículo 27, ela respondeu, sim, Senhor. Ou seja, ela concordou, ela entendeu. Entender e concordar com a sua posição diante de Deus. Isto é diferente hoje nos nossos dias, né? Humildade, isto, né? Reconhecer o seu estado diante de Deus, né? Reconhecer a sua indignidade diante de Deus. Irmãos, hoje nós vivemos uma época que as pessoas não dizem sim, Senhor, né? As pessoas não reconhecem que são indignas, né? E as pessoas são indignas. São indignas, todos nós somos indignos. Hoje, por exemplo, as pessoas brincam com o nome de Deus, por exemplo. Os judeus, eles têm uma reverência muito grande com o nome de Deus. Quando eles vão se referir a Deus, muitas vezes falam o Eterno, para não falar o nome. Ou então, aquele nome, né? As pessoas não sabem o que é Deus. Deus é infinita santidade. E nós temos que chegar diante dele com humildade. E aquela mulher, quando ela ouviu Jesus dizendo, olha, não é certo tirar dos filhos para deitar ou lançar aos cachorrinhos, ela de imediato disse, sim, Senhor, ela concordou. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo, para que ele a seu tempo vos exalte. Então a segunda atitude que você deve ter, além de perseverar, é dobrar-se diante dele e falar, Deus, eu não mereço, mas eu estou aqui aos teus pés. Eu estou aqui aos teus pés. Mas a terceira atitude, né, a terceira coisa que nós vemos, foi a confiança gloriosa dessa mulher. Porque ela vai dizer assim, sim, Senhor, concordou com o Senhor. Mas depois ela fala, mas também os cachorrinhos, já que o Senhor está falando de cachorrinho, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmãos, isso é humildade e ao mesmo tempo fé. Ela concordou. Senhor, mas os cachorrinhos, quando eles ficam ali à beira da mesa, se cai alguma coisinha, ó, eles abocanham, eles comem também. Em outras palavras, Senhor, apenas uma migalhinha do teu poder vai derrubar as minhas necessidades por terra. Apenas uma migalhinha da tua graça, uma migalhinha do teu poder, a minha filha vai ficar libertada. Irmãos, isso é maravilhoso. O poder de Deus é tão grande que apenas algumas migalhas já são suficientes para lançarem por terra todas as nossas adversidades, todas as nossas cadeias e para nos dar a vitória. Isso é maravilhoso, a atitude dela. Paulo até diz, né? Jesus disse para Paulo, eu preguei esses dias, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, é interessante, pode até parecer e soar de maneira estranha, mas a verdade é que uma única migalha do poder de Deus, considerando que o poder é infinito, apenas uma migalha do poder dele é mais forte do que o câncer que está em você. É mais forte do que o endemoniamento que paira sobre a sua casa. É mais forte do que a tristeza aguda, a depressão que domina a sua mente. É mais forte do que o vício que te domina. Então, se cair uma migalha da mesa do Senhor, já será suficiente para nos alimentar e para nos dar a vitória, porque Deus é infinitamente poderoso para nos abençoar.
Glória a Deus. E é interessante que Jesus, então, para concluir, Jesus ele procurou trabalhar a humildade e também a fé da mulher. Trabalhou a perseverança ao ficar em silêncio. Trabalhou a humildade e também a fé ao dizer que não era certo pegar dos filhos para dar para os cachorrinhos. E a mulher de imediato respondeu: eu concordo com o Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem. Irmãos, isso é tão lindo e tão maravilhoso que Jesus vai responder, ele vai ter uma expressão de um êxtase, uma alegria. Ele vai dizer: ó mulher. O versículo 28 diz: ó mulher, grande é a tua fé. A fé dela consistia em crer que apenas uma migalha resolveria o problema. E ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. E ele disse: seja isto feito para contigo como tu desejas. E é interessante, irmãos, a autoridade que Jesus tem, né? Jesus não precisou ir lá na casa da mulher, colocar a mão sobre a endemoniada, a filha dela, expulsar o demônio dela, né? Jesus teve confrontos pessoais assim, com os demônios no seu ministério, mas nessa ocasião aqui, ele simplesmente disse: seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Lembra do centurião romano? Né, que ele disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas manda somente uma palavra. Né? Então, Jesus, irmãos, ele pode hoje dispensar uma palavra de vitória para a sua vida. Deus pode hoje, do alto céu, bradar em prol da sua vida, em prol do seu coração, e te dar a vitória hoje. É necessário que nós creiamos, irmãos, que Deus é bondoso e é misericordioso. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: aquela mulher creu que apenas as migalhas seriam suficientes para ela. E Jesus teve misericórdia, libertou a filha dela. A Bíblia não entra em detalhes mais sobre a vida dessa mulher, mas eu sou levado a crer que esta mulher se tornou uma crente fervorosa em Cristo, serviu a Deus durante toda a sua vida. E muitos dos judeus, muitos dos religiosos, dos embatinados, presos nos seus rituais religiosos, rejeitando, porque para os judeus Jesus é escândalo, rejeitando ao Messias, rejeitando ao Senhor, pereceram, não tiveram. Mas esta mulher, satisfeita com apenas uma migalha ou algumas migalhas, ela foi poderosamente abençoada por Deus. Irmãos, o poder de Deus é glorioso, o poder de Deus é lindo, o poder de Deus é grande. E se Deus dispensar este poder, a vida da pessoa será transformada. Grande é a tua fé. Eu lembro de um pastor, irmãos, e eu tenho que fazer menção disso, porque graças a Deus que a minha vida ministerial foi trabalhada, está sendo trabalhada pelas Escrituras, pelo Espírito Santo, pela surra dos anos. Os anos vão nos ensinando. E a gente vai observando coisas e aprendendo com outras pessoas. E glória a Deus por isso, todos nós precisamos disso. Eu ensino, mas eu aprendo também. Eu me lembro de um pastor aqui em Piracicaba, que uma família chegou desesperada, porque o bebê estava no hospital com leucemia. E aquele pastor fez uma oração simples, rápida, mas tomado de fé. E ele orou dizendo desta forma, ele disse assim: Senhor, basta apenas uma gota do teu sangue no sangue dessa criança e ela será curada. E naquele dia a criança foi curada pelo poder de Deus. Aleluia. Então eu disse para você que hoje a mensagem seria mais evangelística, que você possa então perseverar no seu clamor, que você possa reconhecer que não é digno e se humilhar diante de Deus, e que você possa demonstrar a sua fé, porque Jesus tem poder para te tocar e para te abençoar. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Deus conhece o seu lar, Deus conhece o seu casamento, Deus conhece o seu esposo, Deus conhece a sua esposa, Deus conhece a sua situação financeira, Deus conhece o seu estado físico, a luta que você tem por desventura passado com o seu estado físico em doença, em alguma situação. E nesta noite eu quero orar
orar por você para que Deus também manifeste o seu poder e a sua graça e a sua misericórdia.